Hoje, queridos, estudaremos sobre o que é imprescindível na vida cristã. Se você tiver uma Bíblia, você vai abri-la em 2 textos. Nós começaremos por 2 Coríntios 5,17. É um texto tão fácil que a maioria de vocês já sabe de cor. Mas ainda assim, pode abrir a sua Bíblia. Nós vamos recitar juntos esse texto e depois leremos o próximo texto, igualmente muito conhecido de todos nós, ou da maioria de nós. Para pensarmos sobre aquilo que é imprescindível, nós começamos com essa verdade da palavra de Deus. Vamos ler juntos? Leamos? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é um trecho muito especial da palavra de Deus. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. E em Cristo Jesus aconteceram coisas novas. Segundo texto que você vai ler é Filipenses 1:21. É uma expressão assim do apóstolo Paulo que nos cativa, nos motiva. O apóstolo Paulo declarou não só aos irmãos de Filipos, mas a nós através da revelação do Espírito Santo de Deus, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos falar juntos? Vamos lá? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Imprescindível. O que é imprescindível na vida cristã? Primeiramente, vamos à palavra imprescindível. O que é algo imprescindível? Imprescindível é alguma coisa que não pode ser substituída. É algo indispensável. Uma boa figura para você lembrar do que é insubstituível, indispensável, é você chegar para uma criança e perguntar assim: onde você quer almoçar? Ela dirá McDonald's. O que você quer comer? McLanche Feliz. Aí você chega no caixa, você pede o McLanche Feliz e a caixa diz: olha, infelizmente não tem brinquedo. A criança vai querer comer? Não, porque o brinquedo é insubstituível, é imprescindível, não pode faltar. O que não pode faltar na vida cristã? No seu relacionamento com Deus, o que não pode faltar? Na sua vida, como membro de uma igreja local, o que não pode faltar? Se você fizer uma lista do que não pode faltar, o que está aqui no topo da lista? O que para você é de fato muito importante na vida cristã? Segundo a palavra de Deus, o que não pode faltar na vida cristã é Jesus. Isso é o imprescindível, insubstituível. Não dá para colocar ninguém no lugar de Jesus, porque Jesus é o que há de mais importante na fé cristã, na igreja, no cristianismo, na história. Jesus Cristo é insubstituível. Nada pode ocupar o lugar de Jesus. Mas, irmãos, muitas vezes parece que Jesus Cristo não é tão importante assim. Você conversa com algumas pessoas que se auto-intitulam cristãs e a impressão que dá é que Jesus é importante, mas não é tão importante. Elas chegam até a dizer que Jesus é muito especial, é muito bacana, numa linguagem mais jovial. Porém, se Jesus
não estiver presente, para algumas pessoas, ele não fará falta alguma. Queridos, no topo da lista do que é mais importante para um cristão está Jesus. E como nós cristãos temos um relacionamento com Jesus, eu diria que o mais importante da vida cristã é ser de Jesus, é pertencer a Jesus. A essência do cristianismo é essa: homens e mulheres que pertencem a Jesus, homens e mulheres que exaltam a Jesus, que vivem um relacionamento vivo com o Senhor Jesus Cristo. Você é de Jesus? É ou não é? Amém? Você é? Porque se você é de Jesus, então hoje você vai confirmar com a sua vida que para você o mais importante de todo o cristianismo é Jesus Cristo. Eu sou de Jesus. É a frase que você vai levar para casa na manhã desse domingo. Mas creia, algumas pessoas que estão nessa hora participando de um culto como você está, elas não pensam como nós pensamos aqui. Há cristãos que acham que Jesus não é tão importante. E avaliando esse cristianismo, onde Jesus não é muito importante, um pesquisador chamado Harvey Cox, ele estará inclusive no Brasil daqui a alguns meses, talvez o maior pesquisador da vida cristã, agora no final do século XX para o século XXI. Harvey Cox criou uma terminologia para mostrar como alguns cristãos se comportam na vida, no relacionamento com Deus. E ele usou uma frase que talvez você já tenha lido em alguns lugares. Ele fala de um cristianismo sem Jesus. Um cristianismo onde Jesus é um mero acessório. Um cristianismo que diz respeito a amigos dentro da igreja. Diz respeito a grandes programações que uma igreja promove. Um cristianismo que diz respeito a um plano muito bom de pedagogia e educação cristã. Um cristianismo que fala sobre milagres, um cristianismo que exalta o tempo de vida cristã, mas um cristianismo que aos poucos foi se afastando de Jesus e foi sendo uma cultura cristã que muitas vezes exclui o próprio Cristo da história. Nós vemos isso na sutileza de alguns comportamentos. Vemos isso, por exemplo, quando uma pessoa, ela vem para a igreja e a sua maior preocupação não é Jesus. São os amigos que ela vai fazer. Ou quem sabe ela vem para a igreja, a sua grande expectativa é ter mais dinheiro do que tinha antes de vir para a igreja. Ou quem sabe a sua grande expectativa é participar de uma boa programação de domingo. Você pergunta a essas pessoas, e Jesus? E a importância de Jesus? Elas não conseguem responder. Porque esse é um cristianismo onde Jesus foi subtraído. E o que sobrou? Sobrou uma cultura chamada cristã. Você conhece alguém que seria capaz de passar uma semana inteira sem orar? Conhece alguém? Talvez. Conhece alguém que é capaz de passar muitos dias sem ter um momento de crescimento pessoal através da leitura da palavra de Deus? Conhece alguém assim? Eu acho que você conhece. Você conhece alguma pessoa que é capaz de passar vários dias da semana desprezando totalmente Jesus através de um comportamento que Jesus Cristo reprova?
conhece alguém assim? Claro que você conhece. Porque essas pessoas adotaram uma cultura cristã, mas desprezaram Jesus. Essas pessoas passam a semana inteira longe de Jesus. Essas pessoas não são capazes de orar, de ter um momento de derramamento na presença de Jesus. Elas não leem a Bíblia, elas vivem de qualquer forma. São cristãos culturais, mas não são de Jesus. Porque Jesus não é uma filosofia, não é uma ideia. Ele é uma pessoa. É o Deus vivo, a segunda pessoa da Trindade. Jesus não existe apenas para criar uma cultura. Ele existe para transformar a minha vida e a sua. Ele existe para ser o Senhor da nossa vida. Ele existe para nos dirigir. Ele existe para nos perdoar, mas também para nos tornar em pessoas melhores para Ele mesmo. O seu cristianismo, ele tem como ponto imprescindível o Senhor Jesus Cristo. Assim é a sua fé chamada cristã. Queridos, algumas pessoas dirão sim, Jesus é muito importante para mim. Jesus é o que há de mais importante para mim. Eu amo Jesus de todo o meu coração. Sem Jesus eu morro. Mas o que na prática significa isso? O que é valorizar Jesus na prática? O que é ser de Jesus na prática? O que significa assim em atribuição de valor à frase eu sou de Jesus? Irmãos, para algumas pessoas, isso não significa absolutamente nada. Nada. A vida que elas tinham antes de Cristo e a vida que elas têm depois de Jesus é a mesma. Elas não mudaram. A sua mente não mudou. A sua carnalidade continua imperando e dominando o seu ser. Logo, que valor Jesus tem para essas pessoas? Na prática, o que significa Jesus é importante para mim? A palavra de Deus, nós vamos ver daqui a pouco nos 2 versos lidos no início, ela vai mostrar que Jesus Cristo, quando faz parte da vida de alguém, Ele transforma a vida dessa pessoa. Irmãos, se o cristianismo fosse de fato a união de homens e mulheres transformados pelo Senhor Jesus, o cristianismo teria uma força transformadora em todo lugar onde ele chegasse. Consegue imaginar todos nós aqui, debaixo realmente da orientação de Jesus, todos nós vivendo para Jesus, todos nós testemunhando de Jesus, todos nós ganhando pessoas para Jesus, todos nós mostrando a amigos, vizinhos, o que é a vida cristã. Você consegue imaginar a transformação que nós faríamos no lugar onde nós vivemos? Seria algo enorme, seria algo notado pela sociedade. Mas, irmãos, esse cristianismo onde Jesus não é tão importante, onde a transformação de Cristo não é tão importante, onde o poder de Jesus não é tão importante, ele se transforma numa cultura local. Nós nos reunimos aqui, nós nos alegramos, nós estudamos a Bíblia, nós oramos juntos, só que o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo é ser de Jesus. O cristianismo é valorizar Jesus, é transformá-lo no que há de mais importante na nossa história. Quando Jesus Cristo se torna realmente importante, sabe o que acontece?
Tudo que nós fazemos começa a ter um valor diferente, começa a ter um sentido diferente. Quando nós somos cristãos apenas culturais, o que nós fazemos não tem muito sentido. Concorda comigo? Estudar a Bíblia sem Jesus no coração é um negócio chato. É chato. Porque algumas pessoas já estudam tanta coisa, ainda tem que estudar a Bíblia. Ele não tem amor à palavra de Deus, ele não enxerga a palavra de Deus como a palavra do Senhor. Orar se torna um negócio também muito chato. Vira uma rezinha. A gente fala a mesma coisa de manhã, na hora do almoço, à tarde, antes de dormir. Não é conversa. É uma repetição de palavras. Investir na obra de Deus, não dá. Como eu vou ter dinheiro para investir na obra de Deus? Eu já tenho dinheiro para tanta coisa, já invisto tanto. Como? A vida cristã sem Jesus, irmãos, ela não faz sentido. Ela se transforma numa obrigação fria. Ela se transforma numa repetição. E é por isso que nós começamos, dentro da própria chamada vida cristã, a criar alguns artifícios para a vida cristã ter alguma graça. Então nós começamos a buscar na vida cristã substitutos para Jesus, como por exemplo, um bom grupo de amigos para a gente passear, viajar juntos e curtir a vida cristã. Nós somos irmãos, uma grande programação, uma programação para nos emocionar, para chorarmos, para a gente sair daqui impactado, porque afinal de contas precisa ter algo impactante na vida cristã. E assim nós vamos colocando outros elementos, quando que o mais importante é Jesus. Nós deveríamos estar aqui primeiramente por causa de Jesus. Porque somos crentes em Jesus. E porque entendemos que o crente precisa ter um momento para ele se reunir com os demais crentes e publicamente declarar a sua fé. Nós oramos porque gostamos de conversar com Deus. Nós somos de Jesus, não podemos ficar uma semana inteira sem falar com Ele. Nós lemos a Bíblia porque amamos saber o que Deus deixou como recado para nós. Nós obedecemos a palavra de Deus porque cremos, é Deus falando conosco e nós somos de Jesus. Nós queremos agradar a Deus. Nós investimos na obra de Deus porque entendemos que pessoas precisam ser salvas. Investimos porque entendemos que o dinheiro não é nosso, é Deus que nos dá. E aí que as coisas começam a fazer sentido, quando Jesus está aqui em cima, na nossa lista de prioridades. Agora, quando Jesus é um acessório, irmãos, não é moleza. Para você manter na igreja um crente que não é crente em Jesus, não é fácil. Concorda comigo? Como mantê-lo? Como manter uma pessoa na igreja de Cristo se ele não é de Cristo? Nós temos quase que fazer um show da fé, para ele se sentir motivado, para ele, quem sabe, criar alguma ferramenta que o motive a acordar de manhã, a vir celebrar, a retornar à tarde, a vir durante a semana. Eu diria que nesse tempo em que estamos vivendo com tantas tarefas, você trazer alguém à igreja de Cristo que não seja de Jesus é algo muito desafiador. É quase impossível. E por ser muito difícil, as igrejas começaram quase que a disputar grandes programas para manter na igreja aquele que não tem Jesus no coração, para emocionar aquele que ainda não teve uma experiência com Jesus, para criar algum tipo de dependência naquele que não depende do Senhor Jesus. Eu não queria te dizer isso, mas eu vou dizer: se você não está aqui por causa de Jesus, você não vai ficar, irmão.
Não vai aguentar. Ou então você vai ficar, mas será um insatisfeito. Sempre haverá um vazio. Você sempre vai buscar alguma coisa para preencher esse vazio, mas eu te digo que esse vazio foi preenchido já há mais de 2000 anos atrás. Quando o Senhor Jesus foi erguido na cruz do Calvário, e naquele dia homens e mulheres viram o Filho de Deus entregar a vida, morrer, derramar o sangue para perdão e transformação. E hoje, mais de 2000 anos depois, homens e mulheres como você e eu, pecadores, sem esperança, nós somos preenchidos por Jesus. Programa não preenche coração de crente. Grupo de amigos não preenche coração de crente. Qualquer programa pedagógico não vai preencher o coração de crente, porque o que preenche o coração do crente é Jesus. É Ele que preenche. E quando Jesus nos preenche, aí sim, aí um culto fica muito bom. Porque eu estou cheio da graça de Jesus. Orar vira uma experiência maravilhosa. Não precisa nem mandar, eu quero orar. Ler a Bíblia, que bênção. Aplicar a Bíblia, bênção maior ainda. Ter uma conduta coerente com a palavra de Deus, se torna prazeroso. Por quê? Porque Jesus preencheu a minha vida. Eu sou de Jesus. Não há nada melhor do que ser de Jesus. O nosso cristianismo é o cristianismo com Jesus. Sem Jesus, o que é o cristianismo? Religiosidade. Mas com Jesus, o cristianismo é relacionamento. Você se relaciona com Jesus, se relaciona com as pessoas que são de Jesus, ganha pessoas para conhecerem Jesus, e a vida cristã se torna em algo fantástico, maravilhoso. Tente segurar um homem ou uma mulher que experimentaram a transformação genuína em Cristo Jesus. Você não vai conseguir. Porque eles querem viver com Cristo. Eles querem falar de Jesus. Eles querem ser de Cristo na prática. E é isso que o apóstolo Paulo vai fazer menção agora lá em Filipenses 1:21. O apóstolo Paulo, numa pequena frase, ele declara a essência toda do cristianismo. Ele diz assim: o viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Muito bem. A quem o apóstolo Paulo escreveu isso em primeiro lugar? Foram aos nossos irmãos lá de Filipos. Uma cidade não muito grande, mas uma cidade importantíssima. Filipos no passado foi a capital da Macedônia. Quando você olha o mapa, você vê hoje a Macedônia desse tamanhozinho e a Grécia um pouco maior aqui embaixo. Mas na época do Novo Testamento, a Macedônia era muito maior, uma terra rica, riquíssima. Guerras aconteceram ali. O macedônio e o grego são, por natureza, guerreiros, tiveram a influência de Alexandre. E a pequena cidade de Filipos, capital da Macedônia na época, fora fundada exatamente por esse grande guerreiro. Muito bem. Ali, em Filipos, havia uma vaidade, um bairrismo muito grande. Terra de Alexandre. As principais estradas do império passavam por ali, ligavam a Ásia até o norte das províncias. Ali passavam muitos comerciantes, você conseguiria comprar vários produtos que vinham da Ásia. Haviam minas de ouro, haviam minas de prata. O filipense era uma pessoa assim, muito bairrista. E o apóstolo Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele diz assim: pessoal,
não esqueçam, o viver é Cristo. Cuidado. Cuidado, porque todos nós, seres humanos, temos uma tendência à vaidade, uma tendência ao orgulho. A igreja de Filipos, possivelmente, foi a igreja mais rica do Novo Testamento. Eles bancaram as viagens do apóstolo Paulo, parte delas, tanto que Paulo passa praticamente o livro todo agradecendo, louvando a Deus pelas ofertas recebidas. Então o apóstolo Paulo diz, gente, não esqueçam, o viver é Cristo. Vocês têm dinheiro, vocês vivem num lugar bacana, vocês têm a honra de pertencerem a essa região tão próspera, mas cuidado, a vaidade pode tomar o lugar do que há de mais importante. O que é mais importante? Jesus. O viver é Cristo. Quando Paulo escreveu a esses irmãos, ele estava na cadeia possivelmente. E o diabo é terrível. Paulo está na cadeia, mas o inimigo ainda queria de alguma forma pressionar o apóstolo Paulo. Então, segundo a narrativa do próprio apóstolo, lá em Filipenses 1, 17 a 18, nós lemos que alguns outros pregadores apareceram no lugar de Paulo e começaram a pregar, possivelmente dizendo, nós pregamos melhor que Paulo. Isso poderia ter deixado o apóstolo Paulo muito chateado, ele na prisão. Mas olha o que ele escreve. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas que importa? Consegue imaginar? Paulo dentro da prisão, recebendo as notícias, que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me, porque o cristianismo é Cristo, a vida cristã é Cristo, a igreja é Cristo. Então Paulo está na cadeia, está preocupado, pessoal, olha, o viver é Cristo, não esqueçam, não deixem a vaidade tomar conta de vocês. Mas também não vamos perder tempo com essas coisas pequenas, esses comentários que eu ouvi dos outros pregadores, deixe-os pregar, porque Cristo está sendo anunciado. Cristo em primeiro lugar. Cristo, a essência da vida cristã. Consegue ver alguma semelhança com os tempos que estamos vivendo? Eu acho que sim. Temos igrejas vaidosas, Deus nos livre disso. Temos igrejas que, por si só, se sentem maiores ou melhores. Mas, irmãos, o mais importante em uma igreja não é o nome que ela tem, mas é a essência de quem serve. Serve a próprio e ao único Senhor Jesus. Nós somos o quê? Uma igreja de Jesus. O que vale é Jesus. O maior, o mais notável valor dessa igreja é Jesus. Você está aqui para servir a Jesus. Você está chamado para dar a sua vida a Jesus. Você está convidado a empolgar-se com Jesus. Você está convidado a emocionar-se por Jesus. Você está aqui por causa de Jesus. Não é por minha, não é por causa de uma meia dúzia de irmãos aqui, ou por uma centena de outros que você conhecia, já conhece. Não. Tudo isso, segundo, terceiro, quarto plano. Primeiro plano é Jesus. Jesus é a essência da nossa vida cristã. Essa foi a primeira lição que o apóstolo Paulo tentou ensinar àqueles irmãos, talvez pensando até
que no futuro, aqueles irmãos teriam que se agarrar apenas em Jesus. Porque sabe o que aconteceria com a Macedônia? A Macedônia seria invadida pela Grécia, como de fato aconteceu. A Macedônia desapareceria. Eu estive na Macedônia alguns anos atrás. A Macedônia é um dos países mais pobres de toda a região. Você não acha uma igreja cristã na Macedônia. Apenas missões tentando fazer a diferença ali. Cadê a vaidade das estradas, do ouro, da prata? Tudo foi perdido. Só sobrou a experiência de homens e mulheres com Jesus. Porque Jesus é o que de fato importa. Mas há uma segunda lição que o apóstolo Paulo tenta nos ensinar. Ele vai dizer que sem Jesus a vida cristã se torna inclusive impossível. Não dá para você ser um cristão sem Jesus. Você pode ser membro da igreja, mas cristão você não consegue. Você pode fazer parte de uma cultura cristã, mas ser de Jesus mesmo não tem jeito. Jesus é o mais importante. Tentar obedecer a palavra de Deus sem Jesus, irmãos, é muito difícil. Categoria de impossível. Não dá. Jesus é que dá o sentido a tudo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é o sentido das palavras? A minha vida é Jesus, o principal é Jesus, o maior valor é Jesus. Eu fui transformado por Jesus, a essência do que eu vivo é Jesus Cristo. O que eu preciso é Jesus. É isso que nós precisamos. Porque quando nós tiramos Jesus da vida cristã, sabe o que sobra? Sobra o nosso pecado. Sobra a nossa vaidade, sobram as nossas preferências, sobram os nossos modelos. Mas quando Jesus está presente, aí as coisas têm sentido. Quando Jesus está presente, irmãos, até uma tristeza, talvez com o irmão da igreja, ela se torna tão irrelevante. Quando Jesus está presente, algo que eu gosto muito, mas não gosto mais do que gosto de Jesus, aquilo fica em segundo plano. Aquilo não me afeta. Jesus Cristo disciplina nossos pensamentos. Jesus Cristo nos dá as emoções certas. Quando nós amamos Jesus de verdade, a igreja, mesmo sendo formada por homens e mulheres pecadores, todos aqui nós somos gente que tem as suas particularidades, suas diferenças. Gente ganha mais, gente ganha menos, gente tem uma mente mais aberta, gente tem uma mente às vezes mais tradicional. Isso não é o mais importante. O mais importante é fazer a obra de Jesus. É cultuar Jesus, é servir Jesus. É dar um testemunho vivo de que o nosso Jesus é vida para nós. O nosso viver é Cristo. Ele é o nosso viver. Não é uma ideia. Ele é a nossa vida. Você já tentou obedecer a Deus sem Jesus no coração? Não conseguiu. Não é verdade? Não conseguiu. Tentou. Mas foi um fardo tão pesado que em algum momento você disse, não dá, não tem como, não tem como. Isso daqui não é para gente normal. Não é mesmo? Nós não somos normais, cá entre nós, irmãos. Nós somos diferentes. Muito diferentes. A gente anda na contramão da história. Os valores não cristãos por um lado, mas os valores de Cristo na contramão. E nós estamos aqui na contramão. As pessoas dizendo que nós somos esquisitos, às vezes elas estão plenamente corretas. É uma esquisitice em nome de Jesus. Não é esquisitice tolar. Não estou falando aqui de tolice.
de coisinha que nem na Bíblia está, mas eu estou falando aqui de vida. Eu estou falando aqui de um jovem, por exemplo, que se mantém ali, virgem, até o dia do casamento. Por quê? Por causa de uma religiosidade? Não, senhores, por causa de Jesus. Porque ele crê que a sua vida pertence em primeiro lugar a Jesus e crê também que ele vai dar um testemunho que vai honrar o nome de Jesus. Estamos falando aqui daquela pessoa que passa ali durante a semana de segunda a sexta sendo ridicularizada porque é cristã. Riem dela, a provocam. E ela continua como? Firme. E aí, um colega de trabalho, de repente, chega meio chateado. É o que mais encrenca com aquele crente. Aí ele chega meio chateado, vai lá o cristão. O que aconteceu, meu amigo? Eu estou com meu casamento arrasado. Vamos orar, o que eu posso fazer por você? Posso ir na sua casa com a minha esposa para nós conversarmos, orarmos? E aquele que zomba do crente todo dia, ele diz, crente é doido mesmo. É esquisito. Eu pego no pé dele todo dia e ele ainda quer orar por mim. Ele quer me ajudar. Que esquisitice abençoada, irmãos. Em Hebreus 11, da segunda parte do capítulo para frente, está a narrativa do que acontece com os esquisitos crentes. Aliás, você tem visto desde o final do ano passado que alguns esquisitos crentes estão, sendo degolados. Por quê? Por causa de Jesus. Você ouve falar que um esquisito crente perdeu o emprego porque foi desonesto, aliás, honesto. Não seguiu a linha da corrupção. E aí você diz, como pode num tempo desse? Não, ele resolveu honrar Jesus. Porque o Jesus que dá um trabalho é o Jesus que pode dar o outro, que vai honrar o nome do Senhor Jesus. Talvez você se sinta como eu em alguns momentos, um ser extraterrestre. Mas, de certo modo, quando alguém aceita Jesus, ele vira um ET de verdade. Sabe por quê? Porque ele sabe, estou aqui de passagem. Eu quero viver muito, mas eu estou aqui de passagem. A minha cidade é lá, os meus valores são da glória. Então, eu estou aqui de passagem. Você e eu, esquisitos mesmo. Bênção ser esquisito dessa forma, viu, irmão? E aí, o apóstolo Paulo declara, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, as coisas antigas, já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você está em Cristo? Sim, você está em Cristo. Eu não perguntei se você gosta de vir a um culto. Eu não perguntei se você tem uma Bíblia capa preta, rosa, tem Bíblia de tudo quanto é cor, no celular, no tablet. Eu não perguntei aqui se você é filho de crente. Eu não perguntei se a sua esposa te obriga a vir à igreja e você vem com um sorriso, mas todo chateado por dentro. Eu não perguntei se é seu pai ou sua mãe que te obrigam a estar aqui. Eu estou perguntando, você está em Cristo Jesus? É em Cristo Jesus que você está? A sua experiência espiritual, ela é em Cristo, é firmada em Cristo. Você tem uma experiência com o Deus vivo? Ou você tem uma experiência cultural? O que você tem? Jesus transformou você, Ele te transformou. As coisas velhas já passaram. O que são as coisas velhas? É o império do inimigo sobre a nossa vida através da nossa carne. Isso já passou, isso é passado. O inimigo continua dominando você. Isso está acontecendo? Porque se está acontecendo, é hora de você ser transformado por Jesus. Nós cremos num Jesus que tem
poder. Um Jesus que transforma. Um Jesus que cura. Um Jesus que salva. Mas que além de salvar, Ele faz uma coisa grandiosa. Ele nos transforma em instrumentos para servirmos e bendizermos o Senhor. Deus tem um plano para você. Mas esse plano só é vivido quando você está em Cristo. Eu sou de Jesus. Jesus vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo-a pela fé. Jesus é Senhor da minha vida. Por Jesus viver em você, você tem agora o ânimo, a força, a disposição de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de dar a sua vida ao Senhor. Você consegue isso? E aí você vai começar a lembrar que o Senhor Jesus é que faz de fato a diferença na sua vida. Você vai começar a lembrar que naquele dia, quando disseram assim, não tem mais jeito, você não vai conseguir, o Senhor Jesus estava com você. E você foi. E já se passaram anos daquela experiência. Mas você continua firme. Você vai lembrar que no passado você era dominado ou por um vício, ou por uma ideia equivocada da vida. Mas o que aconteceu? Jesus te transformou. Jesus te libertou. Jesus te deu não uma emoção nova, Ele te deu uma vida nova. Você às vezes tenta explicar isso para as pessoas, elas não compreendem. Falta para elas o que você já tem. Uma experiência pessoal com Jesus. Jesus faz a diferença na nossa vida. Há um trecho pequeno do livro de Max Lucado, João 3,16, que diz assim: o bebê nem pode respirar sem a ajuda do cordão umbilical, muito menos percorrer um caminho em direção à nova vida. Tampouco nós podemos viver a vida cristã sem Jesus. Nós não podemos viver a vida cristã sem Jesus. Você não pode ser membro dessa igreja sem Jesus. Você não pode. E não é uma questão de nós não deixarmos. É que você não vai conseguir. Você não vai conseguir ser um cristão sem Jesus no coração. Você não vai conseguir ser um cristão sem romper com o velho homem e dizer: eu sou de Jesus. Eu reconheço, eu tenho, eu fui transformado pelo Senhor Jesus. Irmãos, o cristianismo possivelmente é a única religião que existe em que ninguém se torna membro por afiliação. Nós nos tornamos membros por transformação. Para ser um cristão, não basta se tornar sócio. Você precisa ser transformado. Para ser um cristão não é bastante você estar ali com os amigos cristãos. Você precisa ser transformado. Para ser cristão não basta você cultuar a cultura cristã. Você precisa ter Jesus no seu coração. Isso gera em nós uma pitadinha de tristeza. Sabe por quê? Porque a gente começa a entender a experiência de algumas pessoas. Às vezes dentro da nossa própria casa. Por que aquela pessoa não engrena na vida cristã? Porque ela não segue? Porque ela não obedece a Deus? Porque talvez falte Jesus. É isso que está faltando. Porque ela não valoriza as coisas de Deus e você tenta incutir na mente dela, isso é importante, isso é muito importante. Ela não tem Jesus.
Ela não está experimentando o que você está experimentando. Jesus é a essência, é o cerne, é o que há de mais importante no cristianismo. Jesus é imprescindível. Muito bem. Você daqui a um pouquinho irá para a sua casa. Talvez você volte às 6 horas da tarde, talvez você não volte, mas a verdade é que no final desse dia começará a semana real e prática para a maioria de nós aqui. Amanhã nós vamos acordar cedinho, filho para a escola, trabalho, enfim. E a grande questão é, e amanhã? Você é de Jesus também? As suas decisões amanhã serão tomadas em nome desse Jesus. Você amanhã vai honrar o nome de Jesus. Você amanhã será um servo do Senhor Jesus. Porque se você for de Jesus, você amanhã vai honrar Jesus também. Você vai obedecer Jesus também. Você estará tão empolgado com as coisas de Deus como você está hoje. Amanhã mesmo, sem ter banda, você vai louvar o nome do Senhor Jesus. Amanhã mesmo, sem tempo de intercessão, você vai orar ao Senhor Jesus. Amanhã mesmo, sem estar com seus amigos numa boa pizzaria, você terá comunhão com crentes em Cristo Jesus, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amanhã você irá valorizar Jesus, porque Jesus é imprescindível na vida de um crente. Reflexões finais para continuarmos. O que significa para você ser de Jesus? Pense. Quando alguém é transformado por Jesus, quais as evidências dessa transformação? Pense nisso agora. Quais as maiores preocupações que um cristão terá diante do novo nascimento? Qual é a sua maior preocupação? Como valorizar na prática esses temas essenciais da vida cristã, como a transformação em Cristo Jesus? Você é um cristão? Eu desejo que você seja. E se eu pudesse desejar alguma coisa a alguém hoje pela manhã, eu desejaria isso. Que você seja um cristão de verdade. Que você seja de Jesus. Nós vamos, queridos, nesse culto, celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia é um